Continuando então, resoluções de exercícios, sobre os tópicos iniciais da unidade 4. O cabo de reboque exerce uma força P de 6 kN na extremidade da lança do guindaste de 8 metros de comprimento. Se θ vale 30 graus, determine a posição X da lança para que essa força crie um momento máximo em relação ao ponto O. Qual é esse momento? Então, nós temos aqui a solução, certo? Que diz para a gente o seguinte, com base na figura, nós temos o ponto O. Esse ponto O está a uma distância de 8 metros do ponto A. E a nossa força para gerar um momento máximo em relação ao ponto O, ela tem que estar 90 graus desse segmento, totalmente ali na perpendicular. Por quê? Já vimos isso anteriormente, mas sabemos, que o maior momento gerado será sempre, quando essa distância for perpendicular. Continuando, nós sabemos que essa lança, esse guindaste, de O a A, esse segmento, faz, 30 graus com a nossa horizontal. Sabemos também que esse ponto O está a 1 metro do chão. Chamando ali de B, que é o quê? É o segmento que sai de O e encontra, com a junção ali do segmento AB. A nossa base, chamada aqui de X pela imagem, E podemos inferir, com base nessa geometria, que esse ângulo aqui será 30 graus, porque nós temos um triângulo retângulo. O triângulo retângulo diz pra gente o seguinte, 180 menos 90, 90 menos 30, 60. Logo, aqui é 90. Para dar 180 nessa reta, esse ângulo tem que ser 30. Portanto, nós temos as informações necessárias para encontrar tanto x quanto o nosso momento máximo. Qual que é, então, esse momento máximo? Nós sabemos direto, Momento aqui, em relação ao ponto O, vai ser máximo, na condição de 90 graus, que é representada, então vai ser P vezes D ali, que é quanto? 6 kN vezes 8 metros, que é igual a 48 kN vezes metros, ok? E agora, para a gente calcular, quanto que vale esse x, nós precisamos somar o quê? B mais esse segmento aqui que está faltando. Nós podemos chamar ele de A. Logo, o valor de x vai ser igual a A mais B. Ok, quanto vale A e quanto vale B? Quanto é a tangente desse ângulo aqui de 30 graus? É esse lado que vale A sobre esse lado que vale 1. Logo, A é igual a tangente de 30. Além disso, já que a gente precisa saber B, B é essa base aqui, essa e essa. Quanto que vale aqui meu cosseno de 30, dado que aqui vale 30? Cateto adjacente sobre hipotenusa, que vale, então, 8 sobre B. Logo, B é igual a quê? 8 sobre cosseno de 30. Então, quanto que vale o nosso x? É A mais B, então é tangente de 30, mais 8 sobre cosseno de 30, que é igual a 9,81 metros. Sendo assim, nossas respostas, o momento aí máximo é 48 kN e nosso x é 9,81 metros. Determine o momento da força F em relação ao ponto P. Expresse o resultado como vetor cartesiano. Ok, o que o nosso problema pede? Pede o momento em relação a P. O que foi dado? Foi nos dado uma força aí em notação vetorial. Logo, nosso momento em relação a P vai ser, uma distância vetorial força, um produto vetorial. Ok, mas qual que é essa distância? Qual que é esse vetor, posição? Vai ser, sempre saindo do ponto que a gente quer encontrar o momento, então P, até um ponto em relação à linha de ação da força. O único ponto da linha de ação da força que a gente conhece é o A. Então, vai ser dado pelo esse vetor aí, RPA. Nós temos F,
Já na notação vetorial, precisamos encontrar então quem? RPA. Como que a gente encontra RPA? Vai ser o x de A menos o x de P vezes I, mais o y de A menos o y de P, J, mais z de A menos o z de P, K. Então, resolvido, né? Sabendo disso, para resolver, nós temos que fazer o quê? Encontrar as coordenadas x, y e z desses pontos. Então, vamos avaliar aqui. Em relação ao ponto P, quais são as coordenadas? Então, em x, menos 2. Andou aqui menos 2, a origem está aqui. Então, menos 2. Em y, menos 3. E em z, 2. E do ponto A, quais são as coordenadas? Em x, andou 3. Em y, andou 3. E em z, andou o quê? Menos 1. Desceu aqui. Então, menos 1. Logo, nós temos as coordenadas. Então, jogando essas coordenadas aqui, nós temos o quê? 3 menos menos 2i mais 3 menos 3j mais menos 1 menos 2k. Então, RPA é igual a 5i mais 6j menos 3k. E isso tudo aqui dado em metro, certo? Opa, foi uma perninha a mais ali, vamos corrigir. Então, isso tudo dado em metro. Ok, agora então a gente já sabe que o nosso momento aqui vai ser igual a 5i mais 6j menos 3k, vetorial, F, que é quem? 2i mais 4j menos 6k. Representando isso, então, numa forma matricial, né? Nós sabemos que é o determinante de I, 5, 2. Mesmo raciocínio, né? De forma análoga. J, 6, 4. E K, menos 3, menos 6. Então, resolvendo aqui esse determinante, né? Nós temos o quê? Pelo I, né? A gente corta aqui tudo que está na linha e na coluna do I. Vai ser 6 vezes, né? Menos 6, menos 4 vezes menos 3. Isso tudo aqui, I. Menos, lembrem-se sempre desse sinal de menos, né? Para quando a gente estiver olhando J. 5 menos 6, menos 2 vezes menos 3. Isso tudo, J. Mais, olhando agora o K, 5 vezes 4, 5 vezes 4, menos 2 vezes 6, isso tudo aqui, K. Então, só relembrando, agora que a gente já fez as contas, né? Como que a gente encontrou esse primeiro termo aqui? Para encontrar o I, a gente corta tudo com I, faz determinante. 6 vezes menos 6, menos 4 vezes menos 3. Se fosse olhar, né, o J, corta tudo aqui, inicia com o sinal de menos, esse sinal aqui, 5 vezes menos 6, menos, né, 2 vezes menos 3. E se fosse olhar o K, corta aqui, ia ser 5 vezes 4, menos 2 vezes 6. Logo, nosso momento aqui em relação a P vai ser dado por menos 24i mais 24j mais 8k kN metro. Quilonewton porque a força está dada em quilonewton. Então, confirmando nossa resposta, menos 24i mais 24j mais 8k kN metro.